vamos lá, pessoal, vamos direto ao assunto para você entender direito o que é uma despesa dedutível e qual o impacto que isso vai ter na sua declaração de imposto de renda, em eventual diminuição do imposto a pagar ou até a restituição que você vai receber. O que é uma despesa dedutível? É aquela que a lei diz que você pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda. A base de cálculo do imposto de renda é toda a renda que você obteve no ano anterior, a gente está em 2025, toda a renda que você teve em 2024, então você computa toda aquela renda e pode deduzir algumas despesas. Então a gente já pode citar aqui despesas com educação, despesas com saúde, pensão alimentícia e algumas outras. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Eu vou me aprofundar hoje mais sobre as despesas com saúde, porque são as que mais criam dúvidas e as que mais fazem com que os contribuintes caiam na malha fina, tá? Porque muitas vezes não declaram corretamente a despesa e aí acaba caindo na malha fina e tem que se explicar o leão. E só imaginar de que você tem que se explicar o leão, algumas pessoas já ficam arrepiadas e perdem o sono. Então vamos lá. Eu já falei o que são as despesas dedutíveis. As despesas com saúde, tá? Que podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda, são aquelas do próprio contribuinte e dos seus dependentes. E aí a gente pode incluir, Pérola, o cônjuge, tá? O companheiro, e os dependentes, filhos, e a relação de dependentes pode ser grande. É importante você entender o seguinte: quando você coloca alguma pessoa, seja seu filho, sua esposa, seu companheiro, como dependente, a renda desse dependente também é acrescida a sua renda para o cálculo do imposto de renda, para a base de cálculo, tá? Então você tem que fazer a conta direitinho para ver se vale a pena. Agora, quais são as despesas médicas que você pode efetivamente colocar lá e deduzir? São as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas ocupacionais, despesas hospitalares, despesas com planos de saúde, despesas provenientes de exames laboratoriais, aquele examezinho de sangue que você fez e que você não pegou o recibo, que você não pegou a notinha fiscal, você poderia sim deduzir se você tivesse a nota fiscal. Serviços radiológicos, né? Serviços ortopédicos, aparelhos ortopédicos e próteses. Existem umas outras também. Essa aqui é interessantíssima, tá? As despesas com instrução de pessoa com deficiência física ou mental, desde que a deficiência seja atestada por laudo médico, e o pagamento efetuado à entidade destinada a deficientes físicos e mentais também pode ser deduzida, tá? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Eu recebi uma pergunta sobre, que assim, está intimamente ligado com a saúde, a nutrição, né? Então se a consulta com o nutricionista pode ser deduzida, se é uma despesa dedutível do imposto de renda. Não pode, tá? Mas existe uma exceção. Se essa despesa com o nutricionista for, se o serviço tiver sido prestado dentro do ambiente hospitalar e constar na conta na conta do hospital e estiver na nota fiscal, aí sim você pode deduzir. Mas se você foi a uma consulta, pagou a consulta e pegou lá a notinha fiscal e quer deduzir, não dá. Esquece, a lei não permite, tá?
tá? Então não é uma despesa dedutível. E isso gera bastante confusão. Como é que você declara isso? Todas as despesas médicas que você tiver, você tem que ter a nota fiscal. Então, se você for uma consulta médica e você pede a nota fiscal, essa nota fiscal tem o CNPJ do consultório médico. Estou falando de consulta, tá? Tem a nota fiscal, tem o CNPJ do consultório ou o CPF do dentista, seja lá o que for. E aí você, quando informa lá na ficha pagamentos efetuados, você vai colocar o CNPJ ou o CPF de quem te prestou aquele serviço de saúde, tá? É importante dizer que dentista também, tá, pessoal? Dentista também. E uma coisa que eu até falei na semana passada, e foi um pouco equivocada, que cirurgias plásticas não seriam dedutíveis. Elas podem ser, desde que elas sirvam como cirurgia plástica reparatória e além de reparatória, tá? Reparatória, ok, isso aí não se discute, mas ela pode não ser reparatória desde que previna algum dano psicológico, tá? Mas é importante ter alguns cuidados. Ela tem que ter no laudo médico lá, no documento que o médico solicita aquela intervenção cirúrgica, ele tem que descrever que a condição do paciente necessita daquela intervenção, daquela cirurgia plástica e que para prevenir um eventual abalo psicológico, que como a psique, né, a saúde mental faz parte da saúde, então pode sim. Na verdade, não foi uma informação equivocada, porque como eu falei muito rapidamente, ela pode gerar muitas dúvidas e eu prefiro deixar você sem dúvidas, tá? Tem uma outra questão que medicamentos, tá? Eu recebo muito essa pergunta e existem algumas pessoas que tomam medicamentos, tratamentos, medicamentos que têm um custo elevado, tá? Se pode deduzir ou não. Porque existem diversas informações, principalmente o Dr. Google, ele entrega diversas informações e algumas delas não são verdadeiras. Não pode, tá? Então, se você toma um remédio ali que custa R$5.000, você não pode deduzir essa despesa da base de cálculo depois de renda a pagar. Mas existe uma exceção. Se essa medicação for feita, for ministrada ou se ela for tomada no ambiente hospitalar, você pode deduzir, desde que ela conste da conta hospitalar e a nota fiscal tenha lá constando expressamente aquela medicação que você tomou. Então, se você compra esse remédio e toma em casa, você não pode deduzir. Mas se você toma essa medicação, se você faz essa terapia no ambiente hospitalar e tiver na nota fiscal isso, você pode deduzir. Então, uma série de detalhes que acabam fazendo com que o contribuinte declare de forma equivocada, né? Deixe de declarar, ele paga um imposto que muitas vezes é indevido, ele paga um pouquinho a mais porque não conseguiu deduzir aquela parcela. Então, é muito importante conhecer da lei, das instruções normativas da Receita Federal do Brasil, para que você recolha o seu imposto de renda adequadamente, para que você ofereça adequadamente a sua renda à tributação. E aí eu não falo para você diminuir o imposto a pagar simplesmente por diminuir, é por uma questão de justiça. A lei prevê que você pode diminuir, então por que não fazer? Mas tem que fazer com critérios e exatamente dentro dos ditames da lei, tá? Porque a Receita sabe de tudo, ela sabe cada médico que você pagou, porque ele emitiu a nota fiscal, então ela faz o cruzamento de todas essas informações quando recebe a sua declaração de imposto de renda. Ela sabe antes de você declarar, tá? Então não pense que a Receita é bobinha não, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante mais a falar sobre a saúde.
Abraham, você tinha falado em relação às cirurgias plásticas reparadoras. Sim. Que elas podem não, elas são dedutíveis, né? Uhum. Pronto, e se elas oferecerem ali, por exemplo, um risco, no caso, ao paciente ter algum problema, um eventual problema psiquiátrico, que ele pode também fazer cirurgia e se torna Sim, para prevenir isso. Né? Isso. Agora, nos casos aí de gastos com saúde mental, quais seriam, então, ali os dedutíveis entre psiquiátricos? Todos, psicólogo. Terapia, psicólogo. Tudo. Psicólogo. Medicação também. A medicação não, medicação só se for no ambiente hospitalar. Agora, no caso de no ambiente hospitalar. No caso de um paciente, por exemplo, que passa ali por um tratamento psiquiátrico, por exemplo, que precise ficar até mesmo internado numa clínica, algo assim. Dedutível. É dedutível. A internação, no caso. A internação. O custo da internação, se for particular. Se for público, óbvio que não, porque ele não vai ter despesa, ele já paga isso, né? Então, a gente já paga porque a saúde nossa é universal. A sociedade já paga pela saúde de todos. Mas se for uma internação particular, ele pode deduzir integralmente tudo que foi pago. Tá? Então, se a conta da clínica psiquiátrica foi R$50 mil e ele teve uma renda de 200 mil, uma renda anual, a base de cálculo não vai ser 200 mil, vai ser os 200 mil menos os 50 mil. Vai ser R$150 mil. Tá? Então, isso gera uma vantagem tributária. Vantagem aqui, eu digo, pessoal, não no sentido esperto da palavra, né? De ganhar. Eu digo o ganho tributário. Mas a vantagem que eu digo é no sentido de você oferir uma economia legal no sentido de dentro da lei, tá? Então, é importante que você tenha tudo isso muito bem organizado, tá? A gente percebe, que eu faço imposto de renda de algumas famílias, de algumas pessoas, e assim, tudo muito desorganizado. Quando eu peço, me manda aqui tudo que você gastou com o médico. Eu gastei isso, aqui o PIX, né? Os comprovantes de pagamento. Não, eu preciso da nota fiscal. Não tenho. Aí é aquela correria, aí já virou um ano. Aí o médico tem que ir lá nos arquivos dele, ver para enviar a nota fiscal ou enviar o recibo que foi emitido muitas vezes um ano atrás, e aí começa a complicar. Então, toda a documentação referente à saúde, educação, pensão alimentícia, você precisa guardar, tá? Você precisa guardar. E a dedução, como eu falei, das despesas com saúde, não é só para o contribuinte, para o declarante, é para os seus dependentes também. Então, todas as despesas que você teve ali, médicas com os dependentes, você precisa deixar bem organizado para que quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, você tenha toda a documentação. Porque não é só declarar, você tem que declarar, ter a documentação, você tem que ter tudo. Você pode nunca ser chamado lá para se explicar. Tá? Ser chamado lá que não é mais assim, né? Hoje é tudo eletrônico. Mas se a Receita pedir as comprovações, você tem que ter, tá? Então, não dá mole, vem na minha, deixa tudo organizado. Todas as despesas com saúde, educação e algumas outras que a gente vai falar aqui, deixa tudo muito bem organizado, tá? Abraham, rendimentos, por exemplo, recebidos aí de um aluguel, eles são tributáveis ou não? Podem ser, tá? Em tese são tributáveis sim, e aí a alíquota vai desde o 0 até 27,5%, tá? Como se declara aluguel? Carnê-Leão, tá? É um aplicativo, não é nem aplicativo mais, é online. Você entra lá no Carnê-Leão com certificado digital, com código de acesso, e aqui também tem dedução, tá? E aí você bota lá o aluguel que você recebe. Recebo 2 mil de aluguel. E nesse aluguel, a obrigação, o aluguel cheio, né? Já com condomínio e IPTU, e quem paga o condomínio é o locador. Vamos dizer um contrato desses, que eu tenho visto muitos contratos assim, e tenho feito assim também.
A pessoa, quando está interessada em alugar um imóvel, o locador, que é o dono do imóvel, ele, é R$2.000 já com IPTU e o condomínio, tá? É feito assim justamente para evitar o não pagamento do IPTU e do condomínio e acabar tendo um problema. E aí você coloca lá no valor do aluguel, R$2.000. E aí existe um campo lá no Carnê-Leão que é o campo que você coloca as despesas dedutíveis. E aí você coloca o IPTU, que é o que você paga, o condomínio, que é o que você paga, e acho que não tem mais nada. Normalmente é só isso. Normalmente não vai muita coisa mais não. E aí vai sair o valor líquido que você recebeu. Então, admitindo que o aluguel era R$2.000 e a despesa de condomínio e IPTU, R$500 as duas somadas, fica lá o valor líquido de R$1.500 e o sistema calcula o imposto a pagar em cima desse valor, tá? E aí você recebe o aluguel agora em abril, você declara isso em maio, no mês anterior, e tem até o último dia de maio para pagar, tá? Com aluguel e rendas de autônomo é assim que funciona, no Carnê-Leão, tá? Ô Abraham, agora explica pra gente aí então o que seria esse Carnê-Leão para quem tá em casa. Carnê-Leão é aquela renda do trabalho não assalariado, tá? O autônomo, o advogado autônomo que não tem o escritório pessoa jurídica, tá? Um advogado pessoa física, tá? Eu sou pessoa jurídica, eu tenho uma sociedade e eu declaro tudo pela minha empresa, pelo meu escritório de advocacia. Existem advogados que optaram por fazer você só um CPF, não ter escritório nenhum para evitar ter contador, um monte de coisa. Então, o que ele faz? Todos os rendimentos dele, daquele mês, do mês de abril, tá? Ele vai declarar em maio, tem um dia certo para pagar, tá? Então você tem que declarar antes do dia certo, senão se você declarar depois você vai pagar multa e juros. Então você declara tudo aquilo que você recebeu. Existem também despesas dedutíveis, tá? Como aluguel do seu escritório, como o telefone, como a internet. A própria lei, né? Existe uma instrução normativa que diz ali exatamente tudo que você pode deduzir. E aí se você espelhar aquilo ali, você não vai ter problema nenhum com o fisco. E aí você soma todas essas despesas e coloca lá no campo despesas dedutíveis. Isso serve para o médico, para o contador, para o dentista, para uma série de profissões de profissionais autônomos. E aí, ao final, vai estar lá um rendimento líquido. E o sistema vai calcular o imposto que é devido a pagar naquele mês. Lembrando que o imposto vence no último dia do mês, tá? Pagou depois, não tem choro nem vela, multa, juros e atualização monetária, e a conta acaba ficando bem gordinha se você vacilar. Era essa a sua pergunta? Então tem que declarar. Declarar imposto de renda, gente, não é opcional, é obrigatório. Ele é dispensável para algumas pessoas, aquelas que não atingiram uma renda X, acho que é R$ 26.888, uma coisa assim. Pessoas que têm um patrimônio inferior ao patrimônio total, aí eu falo de bens móveis e imóveis, inferior a R$800 mil, e pessoas que não tiveram, que ele é dispensável, tá? Para pessoas que tiveram rendimentos isentos e não tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva na fonte de até R$200 mil. Então, se você teve rendimentos isentos acima de R$200 mil, você vai ter que declarar nesse ano, tá? E não é opcional, você tem que declarar. A não entrega da declaração, ela enseja uma multa que pode partir de alguma coisa próxima a R$200 e vai até o 20% do imposto devido. Então, é melhor para você declarar. Você declarou errado, esqueceu de colocar alguns pagamentos ou alguns recebimentos. Você pode ir lá e retificar sua declaração também. A declaração não é um documento único que você vai e manda e acabou, não tem mais jeito. Você pode
retificar sua declaração. E aí você conserta os dados que você colocou de forma equivocada. Você pode ter errado ali na hora de digitar, ter colocado um 0 a menos ou um 0 a mais, algum dígito a menos ou a mais. Você pode corrigir isso através de uma declaração retificadora. O que eu aconselho sempre, e é o procedimento que eu uso no escritório. Terminei de fazer a declaração. Antes de entregar, tem lá um botãozinho na tela, você aperta lá com o mouse, né? Entregar a declaração, eu imprimo ela, confiro tudo. Eu sou da geração do papel, né? Confiro tudo uma vez, dou um tiquezinho, aí fecho tudo, tomo um café, confiro a segunda vez, o segundo tique. Estando ok, eu entrego. Porque cair na malha fina não é bom. Eu já caí, não é legal não, tá, pessoal? Então, é bom evitar. E cair por uma bobagem, por um erro de digitação. Digitei errado ali e um númerozinho a mais. Na verdade, eu digitei um número de CNPJ errado. Eu informei que paguei para uma pessoa diversa àquela que eu paguei efetivamente. E como tem o cruzamento das informações, eu tive que corrigir depois. Mas não paguei multa, não paguei nada, tudo certo. Abraham, agora no caso, por exemplo, de pensão alimentícia, quem paga deve declarar. E quem recebe também declara? Também, excelente pergunta. Pensão alimentícia, você pode deduzir da base de cálculo também. Mas tem alguns detalhes. A pensão tem que ser por sentença judicial ou por escritura pública específica. Não pode ser por acordo que você fez ali, vamos separar, nós temos um filho em comum e eu vou pagar de pensão para ele R$1.000 por mês. Tá? Esse acordo não vale para fins de dedução da despesa no imposto de renda. Então, decisão judicial, sentença, tá? Ou escritura pública específica. E a pessoa que recebe, ela deve sim ela deve declarar também essa renda. Porque, na verdade, a pensão é a renda que a pessoa tem. A gente tem pessoas, já vi casos, Pérola, de pensões bem gordinhas, né? Bem rechonchudas mesmo. E aí ultrapassava muito, né? Esse valor que a desobrigaria a declarar imposto de renda. Então ela era obrigada a pagar assim. A pensão passava de R$15.000 por mês, que ele devia à filha. E é importante que a capacidade contributiva não depende da capacidade civil. Então, um bebê que herdou, os pais morreram, tá? O bebê, uma criança de 5 anos, ela herdou 100 imóveis, estão todos alugados, ela tem renda. Então ela tem que declarar e pagar. Ela pode ser dependente do tutor dela ou do curador, depende do caso, mas é necessário declarar e pagar sim. Não é porque não atingiu ainda a maioridade, a capacidade civil plena, que ela é desobrigada a pagar. Então tem que pagar. Tá? A capacidade tributária, a obrigação de pagar tributos não se confunde com a capacidade civil. Tá? Então menores de idade podem sim e devem, se tiver renda que não ultrapasse esse limite que a desobriga a declarar, eles devem declarar sim e pagar. Agora, Abraham, em relação às empregadas domésticas, funcionárias aí do lar, são tributáveis, são deduzíveis ou não? Não. O princípio é tem quem pode. Tá? O que se deduz? Aquelas despesas básicas, o que é essencial, saúde e educação. Né? Isso que se deduz. Agora, eu vou deduzir, porque eu preciso vestir. Não posso, vou deduzir as roupas que eu comprei, não existe isso. Tanto que na educação, você pode deduzir também
suas despesas com educação. Tem um limite para isso, Alan? Tem. De educação, por exemplo, é de R$ 3.561,50 por pessoa. E aí a gente fala do próprio contribuinte e dos seus dependentes. Então você pode ter feito um MBA lá na FGV de R$ 55 mil. O máximo que você vai deduzir é R$ 3.561,50. Mas você precisa declarar, você precisa informar o pagamento integral. Você pagou 55 mil, você informa que pagou 55 mil. O próprio sistema limita a parcela a deduzir, tá? 3 mil, esse valor de 3 mil e poucos reais. Isso é por dependente. Então, se você tem 3 dependentes no imposto de renda, 3 vezes esse vai você, né? Mais 3 vezes. E aqui é importante a gente ressaltar que o curso de inglês, de francês, de alemão, aula de tênis, aula de dança, aula de música, não entra nessa parcela, tá? Não entra. Uniforme não entra, material escolar não entra. Deixa eu ver o que mais. Enciclopédia não, que enciclopédia nem se usa mais hoje em dia, né? Então, assim, é o gasto efetivamente feito com a instituição, tá? Creche, escola, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso tudo você consegue deduzir até esse limite. Mas o cursinho de inglês, o preparatório para o Enem, o curso que você fez preparatório para o concurso público também não entra. Especializações entram. Deixa eu ver o que é mais. Aos advogados, né? Os cursinhos que você fez ali para se preparar para a OAB não entram, não adianta, não banco malandro, que isso não é uma boa prática. E deixa eu ver se tem alguma observação boa sobre isso. Não, acho que sobre isso só isso. Olha só. A educação profissional, tá? Então, se é um ensino técnico ou profissionalizante, entra também, tá? Então, se a pessoa se entrou num curso de técnico em eletrônica, tá? Não está na escola regular e nem numa faculdade, tá? É um curso técnico, mas é profissionalizante. Esse aí consegue deduzir. Mas tem a nota fiscal de tudo, tá? Só fazer o curso e só pagar não adianta. Você tem que ter a notinha fiscal para comprovar. E a própria instituição de ensino, ela te dá isso aí. Você pode pedir, tá? Sobre saúde também, despesas com plano de saúde, tá? Então, todas as despesas que você teve, todos os custos, todas as mensalidades que você pagou ali durante o ano, sua e dos seus dependentes, que estejam lá como dependentes na sua declaração de imposto de renda, você pode sim deduzir também, é uma parcela dedutível, tá? Então não é só o pagamento direto ao médico, é o pagamento também da operadora de plano de saúde. Fala. Em relação ao plano de saúde, esses gastos com o plano, se ele for pago por terceiro, quem paga? Quem declara então no imposto de renda? Eu ou a pessoa? Pago por terceiro. Uma outra pessoa, minha mãe uma pagando mãe, para mim? Isso. Não, se eu não sou dependente dela, ela não deduz. E como... Mas é deduzível para mim? Não foi você que pagou. Então ela também não, então não vai entrar. Assim, ela pode estipular o contrato em favor de terceiros. Se a minha mãe estipulou no contrato que ela estava pagando para mim, e eu não sou dependente dela, ela não deduz. Se eu contratei, mas a minha mãe paga, eu consigo deduzir. Embora, assim, no rigor da lei, não é você que está pagando. A sua mãe pode ser chamada... Na verdade, sim, você precisa ter renda, né? Para você pagar o seu plano de saúde. Então, você tem um plano de saúde que custa R$3 mil por mês, mas você ganha, uma hipótese aqui, ganha só 1.000.
né? Então tem um déficit de R$2.000. Aí a sua mãe, né? Não, eu vou pagar aqui para minha filha o plano de saúde dela. A sua mãe está doando para você R$3.000 por mês. Certo? Tecnicamente é isso. E aí, na verdade, essa doação pode ser é uma doação e pode ser tributada pelo ITCMD, tá? Pelo ITD, é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. É outra coisa. São hipóteses muito comuns. A Receita ainda não está tão atenta a isso, não consegue cruzar essa quantidade toda de informações, mas ela vai perceber, a Receita Federal, que você tem uma despesa maior que a sua renda. E ela vai chegar para você, Pérola, pô, legal, você declarou, né? Mas, pô, sua despesa é incompatível com a sua renda. Me conta o que está acontecendo aqui. Isso acontece, tá? Muito mais do que controlar as suas despesas, a sua renda em si, e o nome da declaração é declaração de imposto de renda, a Receita Federal, ela controla os seus gastos. Ela consegue saber se o que você está declarando ali é verdade ou não pelas suas despesas. Agora vamos lá. Uma pergunta mais polêmica ainda sobre isso. Digamos que eu moro em uma residência, a residência não está em meu nome, mas eu pago o financiamento. E aí, o que acontece então? Nada. Eu preciso declarar ou não? Não está em seu nome? Não está em meu nome, mas eu pago o financiamento. E aí? Não, se você paga o financiamento, ela está em seu nome, alienado a uma instituição financeira. Sim. Agora está no nome de outra pessoa. Alguém... Você fez um contrato de gaveta? Pode ser. E aí, como é que faz? Contrato de gaveta é de gaveta, é um contrato que não existe. E como é que faz? Então, não faz. Você tem algum direito ainda, mas eu detesto esses contratos de gaveta, tá? Eu acho que não são uma boa prática. O ideal é você transferir o financiamento para o seu nome. E como que se declara o imóvel financiado? É o custo de aquisição. Você comprou o imóvel, deu lá, você comprou o imóvel de, vou botar números redondos aqui, R$1 milhão. Tá? Você deu 300 mil de entrada e deve 700 mil à instituição financeira. E você vai pagar mensalmente a sua parcela, que é composta de um monte de coisa. Juros, amortização, seguro, um monte de coisa. E aí você recebe da instituição financeira todos os anos um informe um informe financeiro para o imposto de renda exclusivamente do seu empréstimo. Tá? E ali diz tudo que você pagou. E aí você vai informar isso lá na ficha. Na ficha Bens e Direitos, você vai colocar que você tem um imóvel. Tá? E você vai somar o valor de todas as prestações que você pagou durante o ano, vai somar ao valor da posição do imóvel no dia 31 de dezembro do ano anterior. Ou seja, eu vou exemplificar aqui para ficar fácil, porque isso não é matéria tão fácil assim. No dia 31 de dezembro de 2023, o imóvel foi 300 mil. E aí, durante o ano de 2023, você pagou lá 5 mil por mês. E aí, você atualiza o valor do imóvel para 360 mil. Tá? Então, a posição daquele bem em 31 de dezembro de 2023 era 360 mil reais. Ok? Você vai na sua ficha dívidas e ônus reais, dívidas e ônus... Acho que é isso, dívidas e ônus reais. E aí você coloca que você coloca os dados do seu financiamento e o valor que você deve. E ali você informa também quanto você pagou durante o ano. Tá? E aí você vai nesse ano agora, 2025, declarar o que aconteceu em 2024. E você pagou, vamos botar o mesmo número para ficar uma conta redonda aqui. 60 mil reais, 12 prestações de 5 mil reais. E aí a posição desse patrimônio em 31 de dezembro de 2024, ela também aumentou 60 mil reais. Você vai lá na ficha Bens e Direitos, no ano posição em 31 de dezembro de 2023, 360 mil reais. Posição em 31 de dezembro de 2024, 420 mil reais. A sua dívida diminuiu. Tá? Normalmente diminui.
e o seu patrimônio aumentou. Tá? Isso você tem que fazer, não só informar que você tem o bem, mas você tem que informar também que tem o débito, a dívida, e informar o quanto você pagou durante o ano e o saldo da dívida do ano anterior e deste ano. Tem também um equívoco que eu vejo ser muito cometido, Pérola, casais, tá? Pessoas casadas que têm um apartamento, tá? Então, eu comprei um apartamento com a minha esposa, 50% de cada um. Então, eu declaro 50% e ela 50%, certo? Errado. Só um declara. Ela não tem 50% de um bem, nem eu tenho 50%. Nós dois temos 100% daquele bem, tá? Então, só uma pessoa declara e tanto faz. Se é ela, se é ele, ou se é ele com ele e ela com ela, só um dos dois que declara o bem integralmente. E pode ser um, pode ser outro, não faz diferença. Mas não se declara 50% para um e 50% para outro. Se declara 100% do bem para um só. Isso é um erro muito comum. Bom, o assunto é longo, a gente falou um pouco, meu programa aqui, o meu tempo acabou. Eu já acabei de receber uma chamada do Cássio aqui, nosso chefe de produção, que briga comigo quando eu passo do tempo. E semana que vem a gente volta a esse assunto de novo, vamos tratar um pouco mais sobre o tema imposto de renda. A declaração, pessoal, termina dia 30 de maio, hein? Não é 31. Continua assistindo aqui que a gente vai trazer dicas valiosas. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para o nosso Instagram. Adiciona não, como é que é? Segue a gente lá, pode mandar sua perguntinha, a gente responde. E quarta que vem, às 10 horas, vamos estar aqui novamente. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que tenha sido um bom programa para você. Espero que algumas dúvidas tenham sido sanadas. E se eu criei mais dúvidas do que te dei respostas, manda perguntinha para mim que eu respondo. Tá? Um excelente feriado amanhã, um excelente feriadão. Aproveite com moderação, devagar nas estradas e se beber, não dirija. Um beijo carinhoso, Pérola. Outro.